Por que não ser a pessoa doida, louca, varrida que devolve o constrangimento para os outros? Por que não? Segura isso, porque isso é uma parte muito importante que as pessoas estão negligenciando. É aquele lance de que você tem que escutar tudo caladinho e aceitar. Mas e aí, você leva as coisas pro coração ou você devolve o constrangimento e segue sua vida em frente? Me conta. Porque eu comecei a devolver constrangimentos. Eu comecei a devolver tudo aquilo que não tem necessidade alguma de eu ficar segurando, enfim, porque não vale a pena. Então, assim, qual que é a etapa desse processo da vida? A gente ficar aguentando coisa que não é pra gente aguentar? É a gente ficar vivenciando coisas que não fazem sentido pra gente? Porque esse negócio de despertar espiritual, no começo é tudo maravilhoso. Tudo é um sinal, tudo é uma sincronicidade do universo. Mas e quando você começa a entender que determinadas coisas são furadas, fazem parte de testes? O que é que você faz? Bom, eu já começo esse vídeo bem confuso, como todo processo de despertar espiritual, que não é uma linha reta, não é um negócio que você, pá, pronto, você já tá, né, no céu. Não tem nada a ver. O processo do despertar espiritual, muitas das vezes, ele choca as pessoas que começam a entender que isso aqui é um jogo, a gente tem que jogar, tem que saber jogar. E dentro desse jogo, você vai interagir com várias coisas, vários padrões, várias coisinhas que de fato são para te testar. É para ver se você realmente está entendendo ou se você vai começar a repetir padrão. Aqui o lance do jogador consciente é quebrar padrões. Você não precisa ficar cabendo em lugar que não é para você caber. Esse é um ponto importante. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Inclusive, é vivendo determinados processos que você consegue entender que precisa sim entender que a seletividade ela vai fazer você avançar no jogo. Porque tem pessoas que elas vão te puxar para o buraco. Tem pessoas que elas vão, de fato, fazer você afundar. Se você não compreende isso, é um pouco complicado, né? Mas segura aí que eu vou contar mais. Por que que eu comecei o vídeo falando sobre isso? Porque geralmente as pessoas que estão no processo de despertar espiritual, às vezes se tornam um pouco chatas. Tudo é gratiluz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, blá blá blá. Só que a pessoa, ela esquece que isso aqui é um jogo. E muitas das vezes você sai de uma matrix e entra em outra matrix. Esse é um dos maiores perigos. Que a pessoa ela começa ali, ai, vou despertar da consciência, porque eu sou uma pessoa evoluída, porque eu tenho que curar os meus traumas, os padrões, não sei o quê. E às vezes, vou falar bem a real, muitas pessoas que estão nesse caminho do despertar espiritual são filhas da puta. Eu posso ter sido filha da puta na vida de alguém, alguém pode ter sido filha da puta na minha vida, mas o negócio é como você quebra esses padrões. Porque a pessoa ela começa a olhar o mundo de uma forma, nossa,
Meu Deus, aí ela vai lá e se depara com uma situação, aí ela fica iludida, acredita que aquilo ali é o que todo mundo tem que viver, começa a querer doutrinar os outros, enfim. Será que o ponto é esse? Será que o caminho para você encontrar de fato a felicidade, a união com o divino, feminino, masculino, é sobre isso? Porque o caminho ele é interno. Só que às vezes o seu interno, ele tá com muita zica, tá com muito probleminha, e antes de você querer vir ajudar o mundo, comece a se ajudar, trabalhe os seus traumas, cure as suas feridas, para depois querer vir pagar de doido, de doida a vida do outro, porque isso tem um preço. Eu começo esse vídeo falando sobre esse assunto por conta das experiências que eu tive, que não foram poucas, mas de certa forma foram muito valiosas porque me trouxeram boas lições. Uma delas é que nem todo mundo que se diz desperto, de fato, é desperto. Fumar maconha e ficar drogado e usar cogumelo e tudo mais, não é despertar espiritual, desculpa. Ah, eu vou fumar uma maconha, eu vou comer um cogumelo, eu vou fazer isso e aquilo e vou transcender. Desculpa, você só tá caindo num buraco. Você tá só acessando mais uma toquinha ali do coelho, que você vai ter umas experiências, blá blá blá. Mas não é nada que vai mudar a sua vida de fato. Depois você vai continuar na mesma merda, provavelmente você vai cair numa depressão, numa ansiedade, porque você não vai conseguir lidar muito bem com a realidade como ela é, tá bom? Agora, nunca use desse título de despertar, de busca, de transcender, de coletivo, para poder se apoiar nos outros. A gente se cura no modo eremita. O modo eremita eu já falei várias vezes, não é na balada, não é no meio da muvuca. Enquanto você ficar buscando no outro o que é, para você encontrar dentro de você, tudo vai continuar a mesma merda e você não vai entender nada. Você sempre está em função de esperar o próximo passo. E se o passo mais importante da sua vida foi esse agora, de você reconhecer que, tudo bem, eu sou um ser humano falho, eu preciso de curar os meus traumas passados e me firmar no agora, entender que existe um tempo para tudo, entender que nem todas as pessoas que passam na minha vida, elas têm que permanecer na minha vida. Eu tenho que aprender a romper com ciclos falidos, eu tenho que aprender a me respeitar e eu tenho que aprender a respeitar o outro. Se eu não me sinto bem num lugar, bato as minhas sandálias, tiro a poeira e vou para outro lugar. É isso. Muita gente que está aí no processo de despertar entra em depressão porque você está achando que a pessoa que ela começou uma jornada espiritual nunca mais vai entrar em depressão? Claro que vai. É aí que é mais propício ainda, porque você vê que o mundo é tudo uma ilusão, que as coisas não são como você imagina. Então é muito mais propício, sim, porque você cai na noite escura da alma inúmeras vezes. Você não cai na noite escura da alma uma vez na vida só, não, tá? Se alguém te contou que é uma vez só, tá enganado. Às vezes você tem que reviver essa noite escura da alma para se ligar. Enquanto você ficar na repetição de padrões, enquanto você achar que isso aqui é um parque de diversões e que não tem nenhuma lição para você, não vai valer muita coisa. O processo todo aqui
é você jogar o jogo e não ter que voltar a jogar o jogo. Viva a sua vida, viva as experiências, ganhe dinheiro, namore, tenha uma família, desfrute do material, desfrute do mais profundo que o espiritual possa te oferecer, mas nunca seja um babaca, uma babaca de interferir na experiência do outro a ponto de achar que o outro te deve alguma coisa. O outro não te deve nada. Eu não te devo nada, você não me deve nada. Se você, dentro desse caminho espiritual aí, tá achando que quem passa por sua vida tem que ficar, você quer forçar as coisas, você quer controlar as coisas, outra lição do jogo, você não controla nada. Você não controla nada. Você tá achando que você controla alguma coisa? Quanto mais você controla, mais aquilo que você tá querendo prender na sua vida, seja um relacionamento, uma amizade, um emprego, seja lá o que for, vai sair. E se sair, agradeça. Vai chorar por quê? Não faz sentido. Então, assim, aprenda a soltar. Aprenda que você também é uma pessoa que não é só a pessoa que apanha, você também é a pessoa que machuca. Você também é a pessoa que deixa uma marca no outro que às vezes não é tão positiva. Aprenda também que as pessoas não precisam de motivos para permanecer na sua vida. Às vezes o outro ele só vai passar e não vai permanecer. União, unidade, isso a gente tem com todo. Aqui nós somos um, mas cada um na sua individualidade, vivendo experiência e morando na Terra. Então, pega leve. Aceita os finais, aceite os novos ciclos, aceite que você não é bonzinho, bonzinha o tempo todo e tá tudo bem, ok? Capite? Um beijo e tchau.